Fala, empreendedor! Lições de gestão com os filmes e séries. Nesse vídeo eu vou falar sobre a série Gilmore Girls. Eu não sei se você já ouviu falar dessa série, com certeza você já ouviu o pessoal fazendo burburinho há um tempo atrás, agora em 2016, porque essa série ela foi lançada em 2000, foram 7 temporadas até o finalzinho de 2006, e em 2016 a Netflix gravou um revival. São 4 episódios comemorando e mostrando como que estava a vida dos personagens 10 anos depois. E assim, eu sou totalmente apaixonada por essa série. A única série que eu já assisti assim várias vezes, eu tenho ela todinha, todas as temporadas em DVD. E a história, você pode até achar, que eu vou contar um pouquinho da história, que ela é meio água com açúcar. Mas a série em si, ela é muito rica, ela é muito legal. Vou resumir, porque senão eu vou falar muito tempo sobre essa série, porque eu realmente adoro essa série. A série fala sobre a vida de mãe e filha. A mãe, a Lorelai, tem 32 anos e a filha, a Rory, tem 16 anos. Então, pelas contas, você já vê que a Lorelai teve a Rory muito cedo, com 16 anos. E nesse vídeo eu vou falar especificamente do perfil empreendedor, das lições de gestão que a gente pode aprender com a Lorelai, mas também tem alguns outros pontos na série que a gente pode discutir depois, que eu posso fazer um vídeo depois, como por exemplo falar do Luke. Luke é um personagem da série que tem um restaurante na cidade. A Lorelai e a Rory, elas vivem só as duas, desde que a Lorelai saiu de casa para cuidar da Rory sozinha, quando ela tinha 16 anos. Apesar da Lorelai ser de uma família rica, ela queria cuidar da filha sozinha. Então ela pega a filhinha bebê, bate na porta de uma pousada da cidade, Stars Hollow, é o nome da cidade, e ela pede abrigo e pede emprego para cuidar da filhinha. E a história vai se estendendo com os conflitos que tem entre as gerações, tanto entre a Rory e a Lorelai, quanto com a mãe da Lorelai, que tem vários problemas aí entre a mãe e a filha. Fala do dia a dia da cidade, fala de amizade, fala da importância dos relacionamentos, fala dos relacionamentos das duas, dos namorados das duas. E assim, a série ela é muito rica porque ela tem muitas referências musicais, de livros, muitas referências culturais, fala um pouco de política, só umas referências de política. E assim, tem uma curiosidade que normalmente, né, no caso do roteiro dessa série, ele tem o dobro de páginas de um roteiro de uma série normal. Os diálogos são tão densos e ricos, assim, as personagens falam muito rápido e tem todas essas referências culturais, o que torna a série muito interessante de assistir, que além de toda a história, né, que acontece, tem esses pontos interessantes. Tem uma participação especial na série, que é do Sebastian Bach, do Skid Row. Ele faz parte de uma banda na série. E é muito interessante ver, porque eu só acompanhava ele como músico. E é interessante ver o lado dele, ator, que não é dos melhores, mas é interessante. E essa série, ela é caracterizada como drama, por conta da complexidade, assim, dos relacionamentos que são abordados dentro da série. Mas também ela é comédia, tem muita coisa engraçada nessa série. Então eu vou contar para vocês alguns pontos, algumas coisas que a Lorelai faz em relação ao trabalho dela e que a gente pode tirar de lição no nosso dia a dia como empreendedor. Bom, para começar eu preciso contar um pouquinho como que é essa vida empresarial da Lorelai. A Lorelai, como eu já falei, ela foi para essa pousada levando a filhinha dela e morando lá, e ela foi trabalhando nessa pousada desde que ela era adolescente para criar a filha dela. Ela morava nos fundos da pousada e ela começou como camareira e foi subindo os cargos nessa pousada, e a série começa quando ela já é gerente dessa pousada. E durante as primeiras 4 temporadas mostra os pontos assim que ela precisa ter muito jogo de cintura como líder e como, vamos dizer, bombeira, né? Apagadora de incêndio. E algumas características são interessantes porque tem 2 personagens que são colaboradores dela nessa pousada, que é a Suki,
que cuida da cozinha, que é a cozinheira, e é a melhor amiga da Lorelai. E tem o Michel, que é o da recepção. E eles têm características interessantes que exigem o jogo de cintura da Lorelai como gerente da pousada, porque o Michel, ele é super mal-humorado, ele é super sarcástico, então para conseguir fazer com que ele entregue o que precisa, ela precisa entrar no jogo dele, nesse sarcasmo, ela saber rebater ele, o que é muito legal. Mas eles têm um ótimo relacionamento, importante é ressaltar isso, que eles são amigos também. E a Sookie é amiga da Lorelai, o que facilita e não, né, essa relação. Mas também ela, como assim, uma pessoa, né, da cozinha, ela tem lá as coisas dela, o jeito dela, a forma dela, ela é atrapalhada. E aí a Lorelai, ela tem que ter esse jogo de cintura para conseguir fazer com que a Sookie faça o que precisa ser feito, não só tudo do jeito dela. Então é bastante interessante isso. Bom, ela como gerente da pousada, ela passa por alguns perrengues, como por exemplo o dia que a pousada pega fogo. E eu achei incrível esse episódio, porque a pousada pegou fogo e a Lorelai, e tinham hóspedes, né? A Lorelai precisou se virar para acomodar aquelas pessoas. Tem o primeiro momento em que tem que ver se está todo mundo seguro, tá? A pousada pegou fogo, conseguiu tirar todo mundo, ninguém se machucou. Ok, e agora tá todo mundo na rua. Como é que faz? Né? E aí tá todo mundo sem bagagem e ela monta uma central na cidade, com telefone, internet, e alguns moradores da cidade ajudam ela com isso, onde as pessoas podem entrar em contato com seus parentes e tal, remarcar voo, etc. Ela coloca a filha dela para cuidar das crianças naquele momento de confusão. Imagina a confusão, todo mundo no meio da rua. E aquela noite, ela divide todos os hóspedes da pousada nas casas dos moradores da cidade. Cada um coloca 1, 2, 3 pessoas na sua casa para acomodar as pessoas. E o legal é o quanto a Lorelai precisou estar centrada, equilibrada e conseguir liderar tudo isso. E é muito legal essa parte. Mas da onde vem a lição de gestão? Porque a Lorelai, ela quer abrir a pousada dela com a sócia dela, que é a Sookie. E aí o que começa? Ela precisa achar um local. E ela acha esse local, uma casa, que era uma pousada antiga, toda destruída, e ela quer comprar esse lugar e a dona não quer vender. E até que um dia essa dona morre e ela vai e consegue comprar. Então começa a jornada empreendedora da Lorelai, com a primeira coisa que ela precisa fazer, que é o planejamento financeiro. Ela precisa reformar a pousada. Então aqui vai a primeira lição. Planejamento financeiro. A Lorelai falhou no planejamento dela. Falhou como? Porque reforma é aquela coisa, custa mais do que a gente imagina e nunca fica pronto quando a gente imagina, né? E ela precisou refazer toda a pousada. E o dinheiro dela acabou. Primeiro ela precisou de dinheiro para comprar, que aí ela teve uma ajuda da mãe. E quando o dinheiro dela na reforma acabou, ela precisou de uma ajuda do Luke, que é um amigo dela, depois se torna namorado. E ela consegue fazer a reforma acontecer. Então ela entrou assim em pânico, por quê? Porque o dinheiro dela foi acabando, ela precisava economizar coisas relacionadas à vida pessoal dela. Aí a sócia dela também já não tinha mais dinheiro e elas precisavam começar a fazer a pousada funcionar para começar a entrar dinheiro. Então assim, você se identifica com essa situação? Acho que todo mundo se identifica, né? Você bota um dinheiro para abrir um negócio e aí você tem que fazer o negócio girar para voltar a entrar dinheiro para você. Então essa é uma situação que a Lorelai passou que a gente se identifica e mais uma vez é uma lição pra gente que o planejamento financeiro precisa ser muito bem feito, incluindo a reserva. Tanto a reserva para você como pessoa nesse tempo de início do negócio, quanto para as divergências que acontecem, os problemas que acontecem nessa primeira fase. A segunda lição, coloque a mão na massa. Como eu já falei, a Lorelai estava reformando, né, a pousada dela e o tempo todo ela estava em cima daquela galera na reforma. Ela colocava a mão na massa. Sabe aquela coisa de o boi só engorda aos olhos do dono? Então ela ia lá, ela palpitava, coisas que ela não entendia nada, ela mudava as coisas. Então ela estava o tempo todo com a mão na massa, ou seja, o tempo todo ela estava participando. A gente costuma terceirizar muita coisa,
Mas isso não quer dizer que quando a gente terceiriza, a gente esquece. Também não quer dizer que quando a gente terceiriza, a gente não tem a mínima ideia de como aquilo é feito. Por isso que é importante a gente aprender um pouco de cada coisa, para quando você terceirizar algo, você ter uma ideia do que aquele indivíduo está fazendo e como que ele vai te entregar. Então essa é uma lição que a Lorelai passa, de que ela o tempo todo participou de absolutamente tudo no processo da formatação, da construção do negócio dela. A terceira lição que a gente aprende com a Lorelai é que a personalidade é a alma do negócio. Essa é uma característica forte da Lorelai, a personalidade dela. E assim, ela tem um tino comercial, ela tem o jeito dela de negociar, como ela coloca a intuição dela em relação às coisas ali no momento. E é interessante isso porque ela coloca a personalidade dela em tudo dentro daquela pousada que ela está montando. Então, a vida dela e da Rory é cheia de livros e música, e tem vários momentos em que eu já falei que isso aparece na série, muitos momentos. Então, a pousada também tem um espaço para livros, tem uma cozinha exatamente como a Sookie quer. Então, assim, ela não queria comprar uma pousada pronta, porque a dona da pousada que pegou fogo chegou a oferecer para ela comprar, mas não, ela quis fazer uma coisa com a cara dela, do jeito dela, com os detalhes dela, com a alma dela. E isso é interessante quando a gente traz isso para o nosso mundo, o quanto o nosso negócio tem a nossa cara, o quanto ele reflete o que a gente é, ele reflete a nossa personalidade. Por isso que é importante a gente participar de tudo, para que a gente não perca a identidade, porque o negócio é a nossa identidade. Então eu acho isso muito interessante na série, o quanto a Dragonfly, que é essa pousada que a Lorelai criou, construiu, ficou exatamente a cara dela. E a quarta lição que a gente aprende nessa série é o atendimento ao cliente. A Lorelai, tanto como gerente da pousada, como empregada, mas também como dona da pousada dela, é interessante quando a gente observa a forma como ela atende e o quanto ela é dedicada a atender todas as necessidades dos clientes, seja o que for. Então tem alguns episódios em que eu vou citar algumas curiosidades. Por exemplo, uma vez ela organizou um casamento num hotel, que é normal, né? E ela tinha era uma coisa engraçada na série, porque era um casamento de duas gêmeas com dois gêmeos, duas irmãs com dois irmãos no mesmo dia. E assim, a mãe das noivas estava enlouquecida, elas brigavam por tudo, pelo prato que ia ser servido, cada uma queria um, a cor da decoração, cada uma queria uma cor. Então, aí a Lorelai nesse meio desse fogo cruzado, porque ela queria atender a mãe que estava histérica e queria atender as filhas. E ela soube contornar tudo isso. Por exemplo, uma queria cor azul na decoração, outra queria cor rosa na decoração. A Lorelai fez roxa a decoração. É interessante porque ela coloca a personalidade dela nesse momento de atender as necessidades do cliente, ou seja, ela não fez nenhuma nem outra, mas pelo menos ela deixou a mãe calma, que estava histérica com essas brigas das noivas. A mesma coisa com o cardápio, ela conseguiu atender à vontade de todo mundo. Né? Então essa é uma história legal. Agora, uma história mais legal que eu achei no momento falando de atendimento, foi quando a Lorelai inaugurou a pousada, a Dragonfly. Ela antes de abrir a pousada para os clientes, para ter os agendamentos dos pagantes, ela abriu uma noite para os moradores da cidade. Aí ela convidou eles, reservou o quarto para cada um e para eles passarem uma noite lá. Por quê? Porque ela estava testando os processos da pousada. Isso é muito legal. Como é que ia funcionar o atendimento dos garçons, o atendimento na cozinha, o atendimento na recepção, como é que ia funcionar, como é que a pousada ia funcionar. Então ela precisava fazer um teste, então ela usou o pessoal da cidade como cobaia. Só que nesse dia dessa inauguração, a pousada não estava totalmente pronta. E essa foi uma parte engraçada da série, porque os hóspedes chegavam e ela não entregava uma chave do quarto. Ela entregava a porta do quarto, porque as portas dos quartos não estavam instaladas ainda. Então foi muito engraçada essa parte, porque a pessoa chegava, dava o nome, quarto tal, pegava uma pessoa lá
da manutenção com a porta e acompanhava a pessoa até o quarto dela. Eles iam instalando as portas conforme os hóspedes iam chegando. E eu achei isso bem engraçado. São esses toques de humor da série que deixam a série mais interessante ainda, além dos diálogos e além dessa história. Então, era isso que eu queria contar para vocês. É uma série assim que eu tenho no meu coração, que realmente eu adoro. E tem essas coisas, esses pontos assim que a gente reflete, né? A gente que está aí no mundo da gestão de negócios, né, do empreendedorismo, a gente reflete quando a gente vê nas séries e nos filmes. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de Gilmore Girls e você quer que eu faça um vídeo sobre o Luke como gestor, que é o oposto da Lorelai, eu vou fazer se o pessoal curtir, compartilhar e me pedir nos comentários. Tá joia? Então, até a próxima!